Você já reparou como um narcisista age como se tivesse uma força oculta movendo suas atitudes? É como se ele tivesse feito um pacto silencioso, um pacto que entrega sua alma em troca de poder, controle e admiração. E a pergunta que muitos fazem é: será que todo narcisista, no fundo, tem um pacto com o diabo? Hoje eu quero mergulhar com você nesse tema profundo, que mistura psicologia, espiritualidade e até mesmo reflexões sobre o bem e o mal. Não importa se você acredita literalmente no diabo ou se entende essa ideia como uma metáfora. A verdade é que o narcisista se conecta com uma energia destrutiva, quase como se fosse alimentado por algo sombrio. O fascínio do espelho. O narcisista vive diante de um espelho invisível. Ele precisa se ver maior, mais forte, mais importante do que realmente é. E, para sustentar essa imagem, ele precisa sugar a energia das pessoas ao redor. Ele seduz, manipula, mente e engana. Ele promete amor, mas entrega vazio. Ele promete apoio, mas cobra submissão. Esse comportamento nos leva a pensar na figura simbólica do diabo. Aquele que seduz com promessas de poder, mas que, no final, cobra um preço altíssimo. O narcisista faz exatamente isso. Ele entrega uma máscara sedutora, mas quem se envolve com ele paga com lágrimas, dor e, muitas vezes, perda da própria identidade. O pacto oculto. O que seria esse pacto com o diabo? Não é um ritual formal ou uma assinatura em um contrato de fogo e sangue. Esse pacto é interno. É uma escolha inconsciente de viver alimentando o ego em vez da alma. É a decisão de buscar apenas poder, status e vaidade, em vez de buscar amor verdadeiro, compaixão e conexão genuína. Todo narcisista, de certa forma, faz essa escolha. Ele escolhe abandonar a luz do coração e mergulhar na escuridão do orgulho. Ele prefere manipular do que construir. Prefere destruir a elevar. E esse caminho, se você reparar, é sempre um caminho de solidão. Porque, por mais que o narcisista consiga aplausos temporários, no fundo, ele sabe que tudo é falso. O alimento das trevas. Assim como o diabo, na simbologia, se alimenta da alma humana, o narcisista se alimenta das emoções dos outros. Ele precisa do sofrimento, da adoração, da atenção, da submissão. Sem isso, ele entra em colapso. É por isso que ele busca constantemente novas vítimas. É por isso que nunca está satisfeito. Essa fome insaciável é a marca do pacto. O narcisista não pode viver sem sugar. Ele é incapaz de sustentar a própria essência. É como um poço sem fundo. Quanto mais você dá, mais ele exige. E quanto mais você se doa, mais você se perde. A escravidão do ego. Quem faz um pacto com o diabo se torna escravo. E é exatamente isso que acontece com o narcisista. Ele se torna escravo do próprio ego. Ele pode parecer livre, poderoso, dominador, mas, na realidade, está aprisionado, preso a uma mentira que precisa ser alimentada todos os dias. Ele não pode mostrar vulnerabilidade, não pode admitir erros, não pode se permitir amar de verdade, porque, se fizer isso, sua máscara cai, e ele teme, mais do que tudo, ser exposto. Então, vive em um teatro constante, fingindo ser aquilo que nunca foi, o preço do pacto. E qual é o preço que o narcisista paga por esse pacto? É simples, a incapacidade de amar. Ele pode ter relacionamentos, pode ter família, pode até mesmo enganar multidões, mas, no íntimo, nunca experimenta a plenitude do amor verdadeiro. Vive em constante vazio, tentando preencher sua alma com aquilo que nunca o satisfaz. E aqui está a ironia.
Enquanto o narcisista acredita estar vencendo, acumulando pessoas, aplausos ou poder, na verdade, está se condenando à solidão mais profunda. Ele troca a luz da alma pela escuridão do ego, troca o amor pela ilusão de poder, troca a liberdade por correntes invisíveis. O perigo para quem se envolve. Se todo narcisista tem um pacto com o diabo, quem se envolve com ele acaba inevitavelmente sentindo o peso desse pacto. A vítima se vê presa em um ciclo de dor, como se também tivesse assinado o contrato sem perceber. Ela perde energia, perde identidade, perde paz. É por isso que muitas pessoas dizem: é como se eu tivesse vivido num feitiço. E, de fato, a manipulação narcisista é tão intensa que parece bruxaria. Parece uma força sobrenatural que prende, cega e enfraquece. A libertação. Mas existe saída. A libertação acontece quando você desperta e percebe o pacto oculto. Quando entende que não precisa fazer parte desse jogo de ilusões. O segredo é se reconectar com a própria essência, fortalecer a própria identidade e recusar-se a servir de alimento para o ego de outra pessoa. É preciso enxergar que o narcisista não tem o poder que finge ter. Ele só domina porque você entrega. Ele só controla porque você acredita. Ele só destrói porque você permite. Quando você se afasta, quando você coloca limites, quando você decide cuidar de si mesmo, o pacto perde força. Então, todo narcisista tem um pacto com o diabo? Sim. Seja você interpretando o diabo como uma entidade espiritual ou como uma metáfora para a escuridão do ego. Ele vive escravo de uma mentira, preso em correntes invisíveis, alimentando-se do sofrimento alheio. E a lição para você é clara: nunca permita que essa energia tome conta da sua vida. Proteja sua essência, valorize sua luz, reconheça seu valor, porque, no fim, quem escolhe servir ao amor e à verdade sempre vence o jogo contra as trevas. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa seu comentário, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal. Juntos podemos compartilhar mais luz em um mundo onde muitos ainda vivem sob a sombra do ego. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Paulo Santos e a gente se vê no próximo vídeo. Proteja-se.